Mais um assunto, mais um tema para a gente aqui em Os Pingos nos Is. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anulou a decisão da Lava Jato do Rio de Janeiro, que transformou em réus o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco, ambos do MDB. O magistrado afirmou que o juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, não deveria ser o responsável por julgar a denúncia do Ministério Público Federal contra os políticos. E por isso as decisões do magistrado sobre o caso têm de ser anuladas. Moraes determinou o envio das ações para a Justiça Federal no Distrito Federal. Os MDBistas chegaram a ser presos por determinação de Bretas no começo de 2019. Em segunda instância, porém, a prisão foi revogada. A detenção dos dois ocorreu no âmbito da Operação Descontaminação, um desdobramento da Lava Jato Fluminense. A ação policial investigava a participação de Temer e Moreira Franco em contratos supostamente fraudulentos, firmados entre a Eletronuclear e as empresas AF Consult Ltd, Argeplan e Engevix para um projeto de engenharia na usina nuclear de Angra 3. Alexandre de Moraes foi indicado, ou melhor, perdão, indicado, claro, ao STF pelo presidente Michel Temer. Augusto está rindo aqui. Será iniciado. Será iniciado. Um dia pois é, ainda existe essa possibilidade. A gente vai com o Guilherme Fiuza lá no Rio de Janeiro para comentar essa nota para a gente, Fiuza. Olha, Adriana, essa moda vai pegar, né? Quer dizer, se eles conseguiram inocentar na prática o Lula, o maior ladrão do país, com essa conversa mole de juiz natural e competência errada, inclusive já tinha sido reconhecida, né, a competência, no caso do Lula, né, da 13ª Vara, para julgar aqueles processos do Lula, sido reconhecido por 3 instâncias, eles foram lá na mão grande e melaram isso. Com essa conversa de que não era aquela competência, não. O Brasil está aceitando isso, sabe-se lá como, né? A gente como o seu ato falho trouxe, né, Adriana? Eu acho que, não que a gente vá aqui propor impeachment de alguém, do STF, mas esses atos têm que ser revistos, porque eles estão criando exatamente esse precedente. Agora, a investigação, eu não sei se está correta ou não, né, a decisão do juiz Bretas sobre Temer e Moreira Franco. Agora, esta alegação de que não era o juiz natural, o juiz competente, a usina nuclear fica em que estado? Né, no estado do juiz Bretas. Então é isso. A moda, né, se o país, se as instituições não se colocarem para rever atos eventualmente abusivos e equivocados do STF, essa moda vai pegar e nenhuma condenação vai mais valer, porque vai ser só um deles alegar que o juiz não era competente. A gente tem um minuto para ouvir você também, Zé, sobre a anulação. Olha, essa história é incrível pelo seguinte, eu divido duas coisas. A primeira, a prisão do ex-presidente Michel Temer e do Moreira Franco foi um exagero, não precisava. Até porque o Brasil, através do Supremo, reconheceu que prisão só depois da condenação em segunda instância e não havia nenhum perigo ali do ex-presidente Michel Temer fugir ou algo parecido, né? Agora, isso aí, Adriano, confirma 100% a tese do Deltan Dallagnol, que diz o seguinte: se Lula tivesse sido condenado aqui em Brasília, diriam, olha, essa é uma competência lá da Lava Jato de Curitiba. Se ele tivesse sido condenado em São Paulo, diriam, olha, isso aí é de Brasília ou do Rio de Janeiro. Então, é a mesma coisa. Quer dizer, Michel Temer e Moreira Franco não foram processados em Curitiba, foram no Rio. E aí disseram, não, é em Brasília. Se fosse lá em Curitiba, diriam, não, isso aí tem que ser processado no Rio. Então, isso aí confirma a tese de Deltan Dallagnol de que o Supremo está preparado para inocentar aí os lavajatistas, o pessoal que foi condenado pela Lava Jato. A gente segue aqui com os Pingos nos Is falando desse assunto. A gente está falando da anulação do ministro Alexandre de Moraes, das decisões da Lava Jato do Rio que transformavam em réus o ex-presidente Michel Temer, Augusto Nunes e o ex-ministro Moreira Franco. Entrar no mérito do caso, o que me interessa é isso, que o Zé Maria e o Guilherme mencionaram, é a alegação. Agora é essa. Você foi condenado em algum lugar, foi julgado em algum lugar, não é aqui, é em outro.
né? Como lembrou o Zé ou o Guilherme, agora eu tô me confundindo, se o caso do Lula fosse julgado em Brasília, o Superior Tribunal de Justiça seria anulado porque tinha determinado que fosse julgado em Curitiba. Como foi julgado em Curitiba, o Supremo anulou porque deveria ser julgado em Brasília. Agora, o Alexandre de Moraes já acha que tem que ser São Paulo, que é o local do crime, né? São Paulo, dos crimes do Lula. Agora, isso é uma piada. É por aí que vai passar. Vai passar o desfile dos absolvidos. Não é aqui, é ali. Eles vão precisar miudeza processual para botar gente com culpa do cartório na rua. E eu estava rindo aqui porque eu sabia que os nossos espectadores iam falar isso. Da Adriana, assim, você está sendo chamada aqui de profeta. Já? Profeta. O indiciado, porque vai ser indiciado, Alexandre de Moraes. Claro. Você antecipou a notícia. Né? Deixa eu ouvir a Ana, a gente quer ouvir a Ana, claro, também sobre esse assunto. Concorda na linha aqui do pensamento dos colegas, Ana? Sim, Adriana, e só fazendo aqui uma comparação, a minha profissão aí de mais de 20 anos, né? Eu fui uma atleta de alta performance, dediquei a vida aí ao esporte. E como? Muitas coisas deixei de lado, família, casamentos e festas e a própria adolescência ali dedicando ao esporte. E eu costumo comparar uma vida dedicada como atletas de alto nível, Adriana, a os juízes também de primeira e segunda instâncias. Eu tenho amigos e conhecidos juízes, essas pessoas estudam muito, estudam a vida toda, mergulham ali nas leis, em todas as engrenagens aí jurídicas, né, da nossa complexa Constituição. Eles fazem exatamente ali, a maioria tenta seguir exatamente o caminho das leis, né, e não o caminho dos homens ou das ideologias. Então, isso que a gente vê acontecer com o STF e o que eles fazem não é apenas, né, um tapa na cara da nação, dos brasileiros, mas também dos juízes de primeira instância, de segunda instância, que fazem o trabalho, que passam a vida aí se dedicando, abdicando, né, de lazer, de família, uma vida praticamente anos aí mergulhados nos livros. E como eu mencionei, em todas as engrenagens jurídicas da nossa complexa situação constitucional, para o STF soltar. Os juízes prendem de primeira e segunda instância, eles prendem, levam as leis a sério e chega lá no Supremo, eles fazem exatamente o oposto, né? São pessoas indicadas ali, como o Augusto muito bem coloca sempre do Dias Toffoli, né? Que não consegue passar em concursos, né, para juiz, e o Senado, infelizmente, a sabatina do Senado virou um chá das 5, um chá de comadres e compadres em relação às indicações ao STF. E nenhuma dessas pessoas aí não são barradas para sentar numa cadeira que deveria ser uma cadeira de muita honra, né, de proteção à Constituição. Então, fica aí também o desabafo, porque você vê juízes sérios que passam a vida se dedicando a colocar as leis como um norte também no nosso país, prendem e vai lá o STF e solta.